livro A Caminho da Luz, transmitida pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier. A Gênese Planetária, capítulo 1, parte 2, o Verbo na Criação Terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza e alguns chamam de o universo. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Enquanto serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, seus engenheiros siderais. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe terrestre o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado das primeiras criaturas, os homens, né? Generalizando. A vida organizada é um subtítulo, as construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo de Deus na Terra, laboravam neste mundo numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna que constrói um edifício provendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificaram um mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros, eu diria dos milênios, né? O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os remos da natureza, ou melhor, ramos, está escrito remos aqui, eu acabei lendo remos, depois eu corrijo. Então, as formas de todos os ramos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Os primeiros habitantes da Terra, é um subtítulo. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos.
Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E, se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o ecoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelavam ou revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função de aperfeiçoamento do organismo ou dos organismos superiores. Bom, vê que a criação do aspecto humano e de todos os seres que vivem nesse mundo é a criação de Jesus com seus engenheiros siderais. Então, nós já vimos falar que aparecem ETs, figuras com uma forma completamente diferente das humanas. Para nós, já se considera belo o aspecto humano em comparação com muitas outras formas de espíritos que vivem em outros mundos e estão vindo até nós através de naves, coisa e tal, e as pessoas estão vendo alguns aí. E a beleza para eles é aquela que está lá. Eu sempre gosto de perguntar, o que é bonito para a barata? O barato. Né? O barato não acha o ser humano bonito. Nem a barata não acha o ser humano bonito. Para eles, o bonito é a barata ou o barato. Bom, vocês entenderam, né? A elaboração paciente das formas. Esse é um subtítulo. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular, em comum, formando-se as colônias de infusórios de polipeiros em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados no mundo ou do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetais, ou reino vegetal e animal, parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusório, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares e milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços de elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e após eles formam-se os pródomos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. Veja, o planeta Terra, desde que foi criado lá na origem, tem... Os cientistas estão dizendo números aí que não tem nada a ver, mas o mundo espiritual, os cientistas do mundo espiritual, que sabem de onde vem,
esse planeta, de como se formou, diz que o planeta Terra tem 500 bilhões e mais de 400 milhões de anos considerado ano Terra, né? Porque a gente sabe que cada planeta conta seu ano diferente um do outro. Estamos falando aqui de ano Terra. Mas vamos lá. Outro subtítulo. As formas intermediárias da natureza é o subtítulo. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores e a Terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo, desse modo, as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíferas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Vejam, quanto trabalho, né, ocorreu no mundo espiritual nesses bilhões de anos para chegarmos até hoje, até aqui, o homem do jeito que é. Porque nessa fase já estava no órbita terrestre o germe do homem, da criatura humana, que veio se desenvolvendo nos milhões e bilhões de anos, né? Que isso não ocorreu assim do dia para a noite. Agora, é claro que muitos de nós somos de origem de outros mundos, que viemos para cá banidos, porque aqueles mundos alcançaram outro nível, já chegamos aqui numa era muito avançada em relação à era primitiva. Vamos ficando por aqui. Esse foi o capítulo 1, parte 3, parte 2, aliás, né, do livro A Caminho da Luz, transmitida pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier.